Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos iniciando aquele programa que vocês tanto esperam. Estamos iniciando mais um Plantão do Rock. Tá, mas então, ali criança, não sei se menor ou maiorzinha, mas eu imagino que tava lá a avó cantando, a mãe cantando, ouvindo o disquinho e daqui a pouco tu tava lá no teu quarto ou no pátio, ou sei lá, cantarolando alguma coisa. Claro, desde sempre. Né? E eu chamava todo mundo pra nessa sala. época? Ah, eu cantava o que tava tocando no rádio. Aí eu acho que eu não tinha... Vou botar assim, a cena mais antiga que eu tenho da minha relação com música sou eu com 4 anos. Mas e a voz era vozeirão já? Tentava fazer vozeirão? Não, eu fui tentar, eu acho. Ou tentava fazer love to love you, baby? Não, eu acho que eu fui tentar, eu acho, ali com uns 12, 13 anos, quando minha mãe comprou o CD do Guarda-Costas. Ah... Quando foi apresentada a Whitney Houston, alguma coisa aconteceu na minha vida. Exatamente. Isso. Porque o que eu tava falando da cena mais antiga que eu tenho com a música, eu com 4 aninhos na minha sala de casa, assim, chamando a família pra ver o meu show. Porque eu ia fazer o meu show na sala, né? E aí eu fui cantar música sertaneja. Era alguma coisa como Chuva no Telhado. E aí eu chamei todo mundo pra ver meu showzinho. Porque era o que tocava. Aí lá com 12 anos, 12, 13 aí... A minha mãe comprou esse CD. Eu ouvi tanto esse CD. Então, eu voltava da escola, ficava em casa sozinha ali um turno. Minha mãe voltaria do trabalho mais tarde. Aquela tarde inteira, eu ouvi esse CD várias e várias vezes. E fui aprendendo a cantar e cantava junto. Ao ponto dos vizinhos perguntarem o que está acontecendo. Quem é essa pessoa que todos os dias acaba com as nossas tardes? Né? Porque eu cantava aos gritos. Isso tu tava com... 12, 13 anos. Mas para uma menina, tu foi daquele tipo que adolesceu cedo, adolesceu tarde, porque 12 anos para uma menina já tá com uma voz já era adulta. Um timbre. Já era um timbre. Não era um timbre grave, porque afinal eu era uma adolescentinha, assim. Mas acho que aguda, assim, eu nunca fui. Acho que só criança mesmo. Teve um momento, assim, eu acho que ali com 15 anos que eu cantei um pouquinho num dos corais da PUC. E eu era soprano na época. E eu me lembro que a professora regente disse, você é uma soprano escura. Porque, né, tipo, tem aquela coisa da voz um pouco mais fechada. Mas deu uns 2, 3 anos, já era contralto já. E tá, e nesse disco do Guarda-Costas, o que te chamou a atenção foi essa? Tipo, bateu um negócio em ti quando tu ouviu? Bateu. Bateu. Eu não sei, eu acho que... Talvez eu seja até clichê, né? Porque eu acho que ouvir Whitney Houston é uma experiência, né? E para uma pessoa que estava começando a entender também que talvez gostasse de cantar, eu fiquei muito arrebatada. Sai uma palhinha capela, pequenininha, eu não te lembro da letra. Se tu não te lembra da letra, a Carol corta. Se tu te lembra, a Carol não corta. Vamos ver se a Carol me ajuda. Carol me ajuda. If I should stay, I would only be in your way, so I would go, but I know I will think of you every step of the way, and I will always love you. I will always love you. You, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always
Lembrei a letra. O câncer foi, ainda é, de certa forma, um pouco assustador até para nós médicos, né? E eu, durante a residência de pediatria no Hospital Ernesto Ornelis, tinha algum paciente com leucemia, que o Dr. Renato Failas tratava, e nós pediatras também tínhamos uma certa dificuldade, porque parecia um desafio grande demais, né, lidar com um paciente que tinha uma doença com esse perfil de dificuldade, né? E eu, enquanto pediatra, era professor da Faculdade de Medicina, Departamento de Pediatria, e fui alocado na Vila Maria Conceição, ainda é chamada Maria Degolada. A irmã Nelly tinha um posto de saúde, uma creche, enfim. E eu levava os alunos da pediatria lá e, fruto desse convívio, nós desenvolvemos um trabalho de equipe orientando mães de como cuidar dos filhos num grupo multidisciplinar. Então, era uma atividade paralela com a atividade de ensino como professor. Nós tínhamos essa incumbência de fazer essa reunião com as mães e discutir temas importantes sobre a educação dos filhos. E 2 ou 3 anos depois, a gente começou a perceber que as professoras diziam, mas aquelas crianças que fazem parte do grupo, elas são diferentes, né? Elas têm notas melhores até. E eu queria entender se aquilo era fruto da nossa intervenção, né? Éramos o grupo, eu como pediatra, um neurologista que fazia orientação de estimulação precoce, uma psicóloga. E aí surgiu o desejo de entender se aquilo era resultado de uma intervenção ou tinha outros fatores associados aqui. Aquelas crianças eram diferentes. Então, eu me inscrevi na CAPES para fazer um pedido de mestrado, que não tínhamos mestrado ainda na época no Rio Grande do Sul, muito pouco no Brasil como um todo. E a curiosidade se originou disso, né? E então eu queria ir para um ambiente científico em que eu pudesse entender, fazer as perguntas e encaminhar uma metodologia diagnóstica daquela dúvida. E fui fazer pediatria na Universidade de Londres. Meu desejo era me especializar em neonatologia, que era o que eu mais gostava. E durante o mestrado, nós fazíamos um estágio de 1 mês em uma outra universidade, em Newcastle upon Tyne, que é o norte da Inglaterra. E levávamos um mini projeto para desenvolver. E lá, durante a apresentação, estava no departamento de pediatria o chefe da oncologia pediátrica. No final da apresentação, ele me procurou e disse, você não quer fazer câncer infantil comigo? Puxa vida. Eu levei um susto, porque tinha aquela lembrança do tempo de pediatra, né? Mas eu queria ficar para fazer o doutorado. E eu disse, olha, por que não? Fiquei em dúvida, expressei a minha dificuldade com a especialidade. E ele disse, faz o seguinte, volta para Londres, o mês que vem, 1 mês antes de ir de volta para o Brasil, tu fica aqui 1 semana e eu te dou o direito de dizer que não quer. E eu voltei. Passei 1 semana na unidade de oncologia pediátrica e descobri que era tudo que eu queria, né? Doutor, vamos começar então pelo conceito do nosso tema do episódio de hoje, que é a questão da pejotização. O que é a pejotização? E já estendendo a minha pergunta, quando que ela se torna irregular, né? Bom, a pejotização é quando o contrato ele é feito através de uma pessoa jurídica, né? Um contrato feito através de uma pessoa jurídica, ele pode ser lícito, assim como ele pode também ser ilícito. Quando é que ele se torna ilícito? Ele se torna ilícito a partir do momento em que, ao invés de ser um contrato de pessoa jurídica, ele, na verdade, está servindo como uma máscara
para a efetiva relação que existe por detrás, que é a relação de emprego. A relação formalizada, ela espelha uma coisa, que é o contrato de PJ, mas a relação real, quando se vai verificar o contrato realidade, nós verificamos que se trata de um contrato de trabalho. Então, por isso que precisa esmiuçar bem essa questão. Perfeitamente. E, doutor, o fato do médico ter esse CNPJ impede o reconhecimento de um vínculo empregatício? Não impede. Na verdade, o que acontece, como eu falei antes, no direito do trabalho, o que rege, né, é o princípio da primazia da realidade. Então, não importa muito a formalidade do contrato. Importa, na verdade, como se dá o conteúdo efetivo. Se o médico, ele tem pessoalidade, habitualidade, subordinação e recebe remuneração, esses elementos indicam uma boa possibilidade de que estejamos diante de um contrato com vínculo de emprego, ao invés de ser um contrato pejotizado. Esses são os critérios que a Justiça do Trabalho utiliza, então, para identificar algum vínculo? Na verdade, é o que a CLT prevê no artigo 3º, né? Ou seja, a pessoalidade, o que é? A pessoalidade é que só aquela pessoa, né? A relação é direta com aquela pessoa que deve fazer, ela não pode ser substituída por outra, né? A habitualidade é que não é uma coisa que acontece esporadicamente, né? Então, o médico, por exemplo, ele está numa escala de trabalho, ele permanece, às vezes, anos trabalhando nessa escala de trabalho, né? Ele tem uma rotina, toda segunda-feira ele vai lá, ou toda terça, quarta, quinta ele trabalha. Então, isso configura a habitualidade. A onerosidade, né, que é uma outra característica do contrato, ela é o fato de receber em troca do serviço prestado, né? Isso também vai acontecer no contrato PJ, né? Se recebe em troca do serviço prestado. Agora, o elemento fundamental de uma relação de emprego, que distingue, né, uma relação PJ de uma relação de emprego, é a subordinação. A subordinação, ela implica em quê? Que o profissional, ele não está fazendo aquilo com uma autonomia que ele poderia fazer. Ele está sujeito a normas de conduta da empresa, ele está sujeito à escala, ele está sujeito ao horário, ele está sujeito a determinações, ele está sujeito muitas vezes a sanções disciplinares por algum tipo de conduta que ele adota, né? que ele tem no curso da relação, né? Desenvolvimento do trabalho. Então, esses elementos aí são os principais que se olha quando se trata de reconhecimento de vínculo de emprego. Então, tu falaste nos plantões, né? Aquele médico que presta serviço durante anos. Então, os plantões fixos, em escala definida, por exemplo, eles podem identificar um vínculo trabalhista. É um indício importante, né? Porque eles demonstram tanto a habitualidade quanto demonstram a subordinação, né? A partir do momento que o médico ele recebe, né, todo mês uma grade, né? Normalmente os hospitais trabalham com uma grade, né? Mensal, que todo dia X, o médico Y está lá naquela escala prestando serviço de tal horário a tal horário e ele tem essa obrigação de comparecimento, é uma questão importante a ser considerada, né, na análise toda da configuração ou não do vínculo de emprego. E exigir exclusividade no trabalho, por exemplo, aquele médico que trabalha exclusivamente para um hospital também pode configurar um vínculo, uma análise de vínculo? Na verdade, Cláudia, a exclusividade ela não é um elemento distintivo do contrato de trabalho, né? Pode existir exclusividade ou não caracteriza existir contrato de trabalho ou não, né? Pode existir situações em que o médico tem vários contratos CLT, né? O trabalhador em geral, né? Vários contratos CLT. Ele pode ter um contrato CLT no lugar e daqui a pouco ter um PJ no lugar, assim como ele pode daqui a pouco ter um contrato PJ em determinado estabelecimento, que esse contrato PJ é efetivamente um contrato PJ, assim como ele pode estar num outro local trabalhando e nesse outro local ele tem um contrato PJ que, na verdade, é um contrato fraudulento que configura vínculo de emprego. Então, tudo depende da análise da situação concreta do caso, né? Marielle, o ramo da estética cresceu muito, demais até, né, nos últimos anos. Por que isso acabou abrindo espaço para profissionais não aptos a fazer esses procedimentos? A estética é sempre o brilho, né? É o que traz melhora da autoestima, né? Do contentamento. E o Brasil é um dos países que mais cresce em número de procedimentos estéticos no mundo. Então, acredito que
Para a gente ter uma formação sólida, né, para fazer um procedimento estético através de um dermatologista ou de um cirurgião plástico, isso demanda muito tempo, muita abdicação pessoal, muitos anos de estudo, né? E infelizmente, acredito eu, na minha visão, que muitas pessoas, por ganância de conseguir esse brilho fácil, seja para si, como um contentamento pessoal, né, para o seu ego, de querer buscar tratar alguém e fazer procedimentos que melhoram a autoestima em alguém, né, ou até mesmo por uma ganância financeira, né, como eu acredito mais, acabam abreviando esse caminho, né, e pensando mais em si, na sua promoção pessoal, do que no bem-estar do próximo, né, porque nós, como médicos, nós temos um juramento, né, que é primum non nocere, primeiro a gente não deve lesar, já diria Hipócrates. Porém, quem não passa por esse juramento, por esses anos de estudo, na minha opinião, né, acaba abreviando e levando a risco para outras pessoas por um interesse pessoal unicamente. Uhum. Quando a gente fala de Botox, quando a gente fala de ácido hialurônico, de preenchimentos, quais os principais riscos que esses procedimentos podem acabar gerando quando realizados por profissionais que não estão habilitados, que não estão aptos a realizá-los? São procedimentos não isentos de riscos, né? A Botox parece simples, a gente vê promoções em qualquer esquina hoje em dia. Mas, recentemente, por exemplo, a gente teve uma notícia importante na mídia de casos de botulismo, né? Uma doença que pode levar a óbito, que não tem cura, causado por uma toxina botulínica falsificada, né? Hoje em dia, os locais onde esses procedimentos são muito baratos, a gente tem que desconfiar, né? Toxina é um medicamento perante a Anvisa e deveria estar somente na mão dos médicos. Já o preenchimento com ácido hialurônico, né, a famosa harmonização facial que tem se falado por aí, a gente nem, como médico, nem gosta desse termo, né? É um material injetado, né, através da pele, que, principalmente na face, que é uma zona de risco, onde passam vasos, nervos, artérias, veias, né, que se comunicam diretamente com o cérebro. Então, se o procedimento for indevidamente realizado, a gente pode ter um AVC, né, por deslocamento de um trombo desse ácido hialurônico. A gente pode ter uma cegueira. E o que é mais comum da gente ver por aí é injeções erradas, evoluindo com necrose da pele, perda de tecido e deformidades, muitas vezes permanentes. Chega até a dar uma ânsia, né? É. E do A ponto- gente que atende, então imagina como pior é. ainda. E do ponto de vista médico legal, tá? O que caracteriza o exercício ilegal da medicina no âmbito da estética? Então, existe uma lei federal, né, que é a lei do ato médico, que se sobrepõe à lei dos outros conselhos. Então, infelizmente, a gente vê deliberações de conselhos de outras profissões que não a medicina, dizendo que eles podem tudo, né? E muitos pacientes vêm me questionando até, mas doutora, o fulano de tal profissão, ele pode fazer isso? O conselho dele diz que pode. Mas acima da lei dos conselhos, a gente tem uma lei federal, que é a lei do ato médico. Então, são atos médicos privativos do médico, o diagnóstico, o tratamento das complicações, os procedimentos invasivos que ferem a integridade da pele, como uma toxina, um preenchimento, a aplicação de um bioestimulador, né? E cabe ao médico realizar esses procedimentos, né? Ele vai determinar também os tratamentos que vão advir do diagnóstico feito pelo profissional médico. Perfeito. Muitas vezes o paciente ele acaba sendo atraído por promessas, né, milagrosas, por preços convidativos também. Que alerta que tu deixas para quem está nos assistindo a respeito disso? Eu acho que aquela famosa frase do que o barato sai caro, né, ela é mais atual do que nunca. Quando um procedimento estético, invasivo principalmente, sai muito barato, vocês têm que desconfiar do local onde é feito, se ele passa por uma vigilância, do profissional, se ele é habilitado, se ele é médico, né, cirurgião plástico, dermatologista ou cirurgião vascular. Também a gente tem muitos procedimentos invadindo a área do vascular, né, como secagem de vasinhos por aí de uma forma totalmente errônea. E
analisar o currículo desse profissional, ver se tem registro no Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, aqui no Rio Grande do Sul, se ele tem o título de especialista, o númerozinho do RQE. Então, se você procurar o médico no site do CREMERS, vai estar ali as habilitações que ele possui, né? Então, cirurgião plástico, dermatologista, cirurgião vascular, todos esses estão habilitados para fazerem esses tratamentos estéticos. E avaliar muito o produto, né, que é colocado, né? Então, a gente, como médico, tem o dever de fazer no prontuário o relatório médico, entregar para o paciente qual produto utilizou, qual quantidade, qual lote, qual data de validade, né? Para também se analisar se esse produto está registrado na Anvisa de forma adequada para ser injetado na pele ou utilizado sobre a pele. Então, o paciente não pode ser atraído só pelo preço. Ele tem que questionar. Não precisa ter vergonha de questionar, né? E se não sentir confiança, não realizar o procedimento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, cada vez está pior, que é a obesidade na criança e no adolescente, né? Cada vez está maior o problema. Nós não temos mais o problema de desnutrição mais, agora é a supernutrição, né? Exatamente, mudou, né? Essa estatística mudou. Infelizmente, a gente conta com uma prevalência aí de 1 a cada 3 crianças acima do peso, né? 1 a cada não 3. digo obesidade, mas acima do peso, né? E será que o Rio Grande do Sul não é maior ainda? Tem algum dado sobre isso? Então, dados mais recentes estão faltando, mas a gente, pela estatística mundial, vê uma crescente, né? E imagino que sim, que a gente esteja acompanhando, né? Na prática diária, a gente tem visto muita criança acima do peso, né? Muito, exato. Bom, o que caracteriza a obesidade infantil? Primeiro, vamos explicar assim, como é que a gente sabe que uma criança é obesa ou não? Tem um cálculo? Como é que é isso? Perfeito. Bom, a gente tem que começar pelo básico, né? Toda criança, então, merece ser assistida pelo seu médico, pediatra, e em toda consulta aferido o peso, aferida a estatura. Com isso, nós colocamos a criança no gráfico e ali a gente já pode ver qual Aquele é o gráfico lá da carteirinha de gráfico vacina, da caderneta né? de criança, exatamente, né? A caderneta que toda a família deve, né, guardar, consultar, levar nas consultas. Colocando ali, a gente já vê se a criança está, vamos dizer assim, parelha no peso e na altura. Na sequência, existe o cálculo que a gente também usa no universo adulto, que é o índice de massa corporal, onde a gente vê se o peso está adequado para a altura, né? E aí temos um outro gráfico e a gente tem scores, né? Tem valores, referências, exato, obrigada, que nos dizem se a criança está com peso adequado, se ela está com peso baixo ou se ela está acima do peso. E acima do peso, então, com os níveis de sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Isso é bem importante, né? Ou seja, às vezes a criança pode até estar acima do peso, mas ela é uma criança mais alta. É tranquilo, o pediatra observa isso, né? Exato. Ou não. Essa proporção, né, do peso com a altura é o primeiro olhar, né? E depois se refina com esse cálculo do índice de massa corporal que a gente tem, então, na pediatria, os gráficos específicos. Diferente do adulto, que tem pontos de cortes mais claros, né? Duros, né? Toda criança, então, ela está em movimento, né? O crescimento é um movimento e por isso que precisa essa curva. E precisa do acompanhamento pelo pediatra, né, gente? Eu sinto muito que hoje no SUS ele está desaparecendo. Nós vamos falar mais sobre isso depois, né? Sim. Bom, então, o que caracteriza a obesidade infantil e no adolescente? Então, é o excesso, né, de peso para altura, como nós já falamos, né? E, caracteristicamente, existe um acúmulo de gordura corporal indevida, né? Essa gordura, predominantemente, se tiver localizada no abdômen, ela tem um componente inflamatório e isso vai, ao longo do tempo, aumentar o risco de uma série de questões metabólicas, né? Distúrbio dos lipídios, das gorduras corporais, né? Distúrbio do açúcar, que leva ao diabetes, que é conhecido de todos, né? Além de doenças do coração, né? As doenças cardiovasculares.
Claro que isso é um cumulativo ao longo do tempo, mas quanto mais precoce se instala a obesidade, mais precoce também vêm as complicações da obesidade, né? Então, por isso é importante aquele evitar, né? Evitar se instalar a obesidade. E a gente tem várias estratégias na pediatria, né? Que a gente pode utilizar na orientação das famílias e por isso tão importante, né? O papel do pediatra nesse assunto. E quais são as principais causas e fatores de risco, considerando genético, ambiental, comportamento? Tem algum que é primordial? Como é que é isso? Importante fazeres essa pergunta. A imensa maioria, né, dos casos de obesidade vão ser de fatores ambientais multifatoriais, ou seja, tem a ver com alimentação, tem a ver com sedentarismo, né, tem a ver com hábitos e estilo de vida, sono em horário e quantidade inadequada, né? Isso pode engordar a criança? Também, inclusive, né? Mas a gente tem algumas situações que são as menos frequentes e é importante que a gente também tenha uma atenção a isso, que é aquela obesidade que começa muito precocemente, menos de 5 anos de idade, né? A gente pode estar diante de uma causa primária, ou seja, ter alguma questão genética, ter alguma questão, alguma síndrome, né? Ter algum fator ali orgânico, que a gente chama, que esteja implicado com esse início tão precoce, tá? E a obesidade dos pais afeta a criança? Então, a gente tem estudos que mostram que esse é o principal fator de risco, né, para o desenvolvimento da obesidade na infância e depois adolescência. Tanto né? do pai como da mãe. Tanto do pai quanto da mãe, se for de ambos, maior ainda o risco, né? Por quê? Porque isso está refletindo o ambiente, né? Está refletindo qual é o estilo de vida, qual é o hábito alimentar que aquela família tem. E a criança, ela é o reflexo do seu ambiente, né? Por isso tão importante que os adultos se deem conta de que o que eles fazem, né, muitas vezes tem mais implicações até do que eles falam. Aquela questão assim de dar o exemplo é bem importante. Então, uma casa onde se consome refrigerante todos os dias, alimentos ultraprocessados, onde se tem pouco consumo de legumes, verduras, alimentos in natura, né? Essa é uma casa mais propensa, né? E quem é que faz, vamos dizer assim, a compra no supermercado? Não é a criança, são os pais, né? Então, o ambiente familiar é muito importante. Além do exemplo, a consciência, né? E o cuidado com o que a criança está ingerindo, né? Não é só caloria, é nutrição também, né? É nutriente. Então, muitas vezes, a criança até come em quantidade suficiente, né? Mas suficiente ou até demais, né? Mas faltam alguns nutrientes. Eu até falo assim, né, para alguns colegas com quem a gente convive, enfim, né, que existe o erro alimentar qualitativo, onde a qualidade do alimento não é boa, né, e o erro alimentar quantitativo. E aí estamos falando da quantidade em excesso. E a gente pode ter uma combinação dos dois, né, um erro alimentar quali e quantitativo. Esse é mais propenso, então, a desenvolver a obesidade. O câncer ainda é uma patologia que, embora as pessoas tenham se acostumado mais, exatamente porque tem diminuído paulatinamente essa questão da sentença de morte, né? Alguns cânceres antigamente, teve o diagnóstico, é uma sentença de morte, é só ver quando vai falecer. E isso não tem sido mais assim, paulatinamente não tem sido mais assim. Então, os pacientes eu noto que não têm mais se assustado tanto, mas eles ainda não expõem socialmente tanto quanto é a incidência real do tumor. Em relação ao tratamento, do ponto de vista cirúrgico, ele tem sido cada vez mais minimamente invasivo, né? Antigamente se fazia grandes ressecções, tanto que se tinha uma frase que dizia assim, grandes cirurgiões, grandes incisões, então se fazia grandes ressecções. As margens. As margens, se removia cadeias ganglionares extensas, se fazia tudo de uma maneira preventiva.
E os estudos foram mostrando, e isso a medicina baseada em evidência, acho que foi um grande divisor de águas, foi demonstrando que eventualmente não se precisaria ser tão radical, porque se aumentaria a morbidade sem aumentar a sobrevida. Então, se vem fazendo cirurgias mais econômicas, setores mais econômicos, depois entrou a laparoscopia, que, né, se abriu mão do corte e de um pós-operatório com dor e com grandes incisões e com uma ferida operatória grande. Depois o robô, que está aí, é uma realidade, tomou conta, cada vez é mais popular, também tem melhorado. E do ponto de vista de tratamento não cirúrgico, eu percebo que a imunoterapia foi uma coisa que fez uma grande diferença. Porque antigamente, e nem tão antigamente assim, o que se tinha era o quimioterápico citotóxico, aquele que dava o medicamento, injetava o medicamento e ele matava as células que estavam em maior reprodução, consequentemente matava o câncer, que tem uma velocidade, um turnover maior, mas todos os tecidos que também tinham uma renovação celular constante, por exemplo, o cabelo, que está sempre crescendo, unha, pele, isso sempre era muito afetado. E na segunda metade ali da década de 2010, começaram a surgir as drogas imunoterápicas. Já tinha surgido para tratamento do GIST, que é um tipo de sarcoma gástrico, com uma agressividade mais baixa. E o grande boom foi com uma droga para melanoma chamada ipilimumab. E o imunoterápico, basicamente, de uma maneira grosseira, então se tiver algum oncologista clínico aí, ou um bioquímico me assistindo, eu vou falar de uma maneira grosseira, a imunoterapia basicamente ensina o nosso próprio sistema imune a reconhecer aquele câncer como uma coisa externa e fazer um combate. Então acaba sendo um tratamento com uma assinatura digital. Ele acaba sendo o tratamento não mais do câncer do Jefferson, do Dr. Ricardo, do João ou da Maria, de uma maneira massificada. Ele passa a ser de uma maneira personalizada. É o meu câncer que vai ter a minha resposta específica, o meu tratamento e vai ter o meu prognóstico. Então eu acho que isso mudou muito. Tá, e uma coisa que eu tenho notado aí é a parte do psiquiatra, né? Aí o paciente chega lá no nosso consultório e até eu gostaria que tu deixasse assim, na tua experiência, na tua casuística, qual é o maior impacto emocional no paciente? O diagnóstico, antes a suspeita e o início do tratamento e até a escolha do tratamento, né? Porque antigamente, né, alguns pacientes diziam assim, eu vou me curar com isso ou só vou ficar sem fome, perder o gosto, vou perder cabelo, mas eu vou me curar? Ou daqui a pouco colostomia, o paciente ainda tem muito disso, né? Hoje se faz cada vez menos, né? Ostomias. Mas isso aí ainda é uma coisa que preocupa muito. O paciente ainda não... Colostomia, ele não quer saber da bolsinha e tal. E até nisso eu vou dizer que, pelo menos didaticamente, a questão do nosso ex-presidente aí, porque a gente tem como explicar, sabe a bolsinha, e ele tá aí e tal, fechou a bolsinha depois. Então isso é uma coisa que até nos ajuda. Tinha uma época que o pessoal ficava anos, né, com aquela bolsinha. Tem situações e situações, né? Porque depende muito da motilidade do intestino. Mas, voltando à pergunta, eu acho que o momento do diagnóstico, quando a gente dá o diagnóstico para o paciente, ainda é o pior. Quando ele está na suspeita diagnóstica, ele tem um temor, mas ele ainda tem muita esperança de que não vai ser.
E quando a gente tem que dizer, tá aqui o resultado da biópsia, e eu noto isso, doutor Ricardo, e eu deixo isso, acho que talvez como meu maior recado, principalmente para as novas gerações, jovens médicos, tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado em não despejar o diagnóstico para o paciente, porque eu noto que tem colegas ainda que, para se livrar daquela ansiedade própria de que está com o diagnóstico do paciente, descarrega isso, passa o fardo para ele, ó, tá aqui, tu tá com esse tipo de tumor aqui, essa situação. Eu acho que é aí que a gente tem que analisar a capacidade do paciente carregar aquele fardo sozinho. Agradecer o convite, agradecer ao senhor, agradecer principalmente a quem está nos dando o prazer de adentrar um pouquinho na vida delas e partilhar uns minutos, né, dessa experiência, e dizer que temos que investir na prevenção, na nossa parte técnica, temos que investir em tecnologia, mas temos que investir no nosso capital emocional. Uma pessoa que está, como diz o nome do programa, com o coração e a mente tranquilo, certamente ele vai conseguir enfrentar muito melhor as vicissitudes da vida por qual todos nós passamos. Meus amigos, ouvintes, telespectadores do Corações e Mentes, o que me vem à mente agora, nesse momento, é uma única coisa. Não podemos se entregar para os homens. Mas de jeito nenhum e qualquer maneira.